Programa Valor Humano está de volta na Rede Assim, a rádio mais informada, e é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. Estamos aqui conversando com o Tenor Camargo, que é diretor da Fundação Logosófica de Taubaté e atua também como engenheiro da Novelis, uma carreira, uma vida atuando em uma empresa. Algo cada vez mais raro hoje em dia, né, Tenor? Como é que você enxerga essa questão de passar uma vida em uma empresa ficando cada vez mais rara hoje? Olha, eu acho isso muito interessante, porque eu recebo muitas perguntas nesse sentido. E tenho uma vivência muito interessante com um sobrinho que está começando carreira profissional, né, da mesma formação acadêmica que eu, e ele sempre me pergunta, ou perguntou isso, ou pergunta às vezes de novo, tio, como que o senhor consegue passar uma trajetória profissional toda dentro da mesma empresa? Bom, a explicação para isso é muito simples. Primeiro, que eu não sou o mesmo que entrei lá. Segundo, que a empresa também não é a mesma. Terceiro, que eu não faço e não fiz sempre as mesmas coisas. Então, isso é um processo dinâmico. E hoje tem muitos conceitos, muitas correntes que dizem que dentro de uma empresa ou dentro de um ambiente profissional você deve ficar aí de 4 a 5 anos, depois buscar outros ares, né? O questionamento que eu faço para isso é o seguinte, não é errado. Também é uma forma. Mas também não é obrigatório. Mas não é a única forma. Legal. O importante é entender o seguinte, porque as suas demandas e os seus desafios, eles acompanham você independente da geografia. Muito rico isso que você trouxe. Eu não sou a mesma pessoa que entrei, a empresa já não é a mesma e o próprio não fiz sempre a mesma coisa. Isso deixa muito claro que o jovem ele fica numa angústia de procurar vários empregos porque quer algo diferente, quer algo inovador, mas assume a própria responsabilidade em trazer uma evolução para o ambiente de trabalho onde ele está e procurar ele mesmo desafios que não necessariamente o que a empresa vai ofertar de mão beijada para ele, né? Exatamente. Hoje você ouve falar muito no termo resiliência, né? Que as pessoas precisam ser resilientes. Na realidade, existe uma lei, que não fui eu, não foi você, Rafael, que criou, que é uma lei da criação, que é a adaptação. Ok. Então, todos nós precisamos aprender a nos adaptar a esses movimentos. E essa adaptação não é um fator físico, é um fator interno. Eu preciso me adaptar a essas correntes, a esses conceitos, eu preciso buscar aprender, eu preciso buscar evoluir. E se isso for feito, essa geografia, ou seja, da empresa, ela não é o fundamental. Você é capaz de modificar o ambiente com esses recursos. A gente está falando sobre evolução, né, e as várias vidas que a gente experimenta ao longo da nossa própria vida, várias fases e atuações que nós temos, né? Como a gente conecta de uma maneira saudável a vida profissional com a pessoal e todas essas atuações que a gente tem na nossa vida? Bom, eu vou esclarecer bem essa questão das vidas, porque às vezes algumas pessoas, quando eu manifesto sobre isso, trazem os conceitos que tem de várias vidas, né? Uhum. Então, é bem mais simples do que parece. Todos nós temos uma vida familiar, todos nós temos uma vida social, dentro dela está a profissional, todos nós temos uma vida econômica, né? Todos nós temos uma vida individual, né? Essa vida interna que é inviolável, ou pelo menos deve ser. E que muitas vezes as pessoas renegam, Sim. deixam de perceber-se a si mesmo no que gostam. Isso. E não querem fazer. E às vezes expõem essa vida em ambientes em que ficam sujeitos a maledicência alheia, né? Inadequados, por com exemplo, certeza. Redes sociais, né? Uhum. A gente tem uma vida moral, todos nós temos, né? Temos uma vida psicológica e temos uma vida espiritual. Quer dizer, todas elas estão presentes aqui no Antenor, estão presentes no Rafael, Sim. estão presentes nos seus ouvintes. A grande benefício é saber identificá-las. E quando vivê-las e como vivê-las. Falando sobre a questão das relações entre as pessoas, né? Hoje elas têm ficado cada vez mais superficiais. E é engraçado,
o que acontece com a pessoa que ela acaba tendo inúmeras atividades e um vazio imenso, apesar de tudo isso. O imenso vazio de estar sempre ocupado, né? E rodeado de pessoas, porém sentindo-se solitário perto delas. Que contradições são essas, Antenor? Olha, Rafael, de tudo que eu vivi, na minha compreensão, isso está muito ligado realmente a você realizar nesses ambientes ou nessas atividades, você enxergar o verdadeiro objetivo daquilo que você está fazendo. Para que e por que eu estou fazendo isso? Então, isso requer um uso de uma faculdade que todos nós possuímos, mas não necessariamente sabemos usar muito bem, que é a faculdade de pensar. Né? Então, eu preciso aprender a pensar o que eu quero alcançar com isso. Você manifestou com muita propriedade, hoje as pessoas têm um excesso de atividade imensa, mas ao mesmo parece que um contraponto, uma ausência, né, que é chamado a doença do vazio, né, que traz aí muitos problemas para muita gente, que na minha compreensão é exatamente essa ausência de um fator elevado na vida. Ou seja, para que eu estou fazendo isso? Qual o significado, qual o propósito por trás do que eu faço? Qual o propósito, para quê? No final do dia, você tem que fazer uma reflexão também. O que eu evoluí hoje? O que eu ganhei com esse dia? E quem evoluiu graças à minha existência, à minha interação? Perfeito. A humanidade depende também do meu processo. Que humanidade é essa? Porque quando a gente fala em humanidade, às vezes as pessoas imaginam o todo, o planeta Terra. Não, a humanidade que te circunda. As pessoas à minha volta, o meu mundo. Antenor, e suas várias interações com pessoas ao longo da sua carreira profissional e na sua atuação com a logosofia, trouxe vários impactos e a gente conversa sobre isso, sobre histórias e tudo mais, continua conversando na volta do nosso programa Valor Humano, da Rede Assim, a rádio mais informada.